Pode Manejo, um podcast onde a análise do comportamento reúne a psicologia e a psiquiatria para intervisão, com reflexões e debates para o consultório, para supervisões e para a vida. Vem manejar com a gente. Bem-vindos a mais um episódio de um Pode Manejo. No dia 5 de julho, a gente recebeu Renata para falar de avaliação e identificação de quadros depressivos. E hoje continuamos, né, Marília? Isso. Oi, Lucas. Bem-vindos todos para mais um episódio. Hoje nós vamos, então, continuar recebendo a Renata novamente para mais um episódio. Aquele primeiro episódio falando sobre os quadros depressivos deixou a gente com bastante interesse e bastante vontade de saber agora como é que é o decorrer do processo psicoterapêutico, né? Quando a gente identifica que existe, de fato, um quadro depressivo presente, sintomas e comportamentos depressivos. Muito bem. A gente já apresentou a Renata, mas eu acho que vale a pena, né? Para quem percebeu, ela fez uma revelação no outro episódio. Vamos saber se ela já da questão da especialização, foi isso, né? Foi isso. A Renata é tão da casa do ITCR que eu me equivoquei, achando que ela achei que ela tinha concluído efetivamente, cursado lá como aluna, aquela coisa, todo dia as aulas da especialização. A Renata não é desse sentido, assim, convencional, especialista em TCR, mas ela é eterna aprendiz no ITCR, e é uma das professoras mais queridas nos cursos de especialização do ITCR, de pós-graduação, uma supervisora que todo mundo quer ser aluno da Renata. Por isso que eu já considerei ela especialista em TCR. No episódio anterior eu te apresentei assim. Mas essa é uma das qualificações da Renata. Renata é psicóloga formada pela UFSCar, mestre pela USP e doutora em análise do comportamento e cognição pela UFSCar, tem uma vasta experiência como psicoterapeuta e vai hoje, então, continuar trazendo para a gente essas reflexões aí sobre intervenção com os clientes depressivos. Rê, seja bem-vinda mais uma vez. Gente, muito obrigada por vocês estarem, né, assim, me dando outra oportunidade de falar aqui, né? Meu Deus do céu, quanta, né, que carinho, que cuidado, que honra estar aqui. O ano passado a gente já tinha tentado fazer isso funcionar, né, mas aí infelizmente a agenda de vocês coincidiu com a minha agenda de corrida. É isso. Eu já estava inscrita para fazer a prova em Mendoza, no Rio, e não deu certo, mas esse ano vamos lá. Estamos aqui. Não, a gente ficou muito feliz também de você ter nos dado essa oportunidade para a gente tentar novamente. Então, uma alegria enorme esse segundo episódio com você. Renata, até para a gente começar com uma boa notícia, você tem um Instagram que faz aí um material importante, né? Conta pra gente um pouco do Terças Terapêuticas, então, para quem não segue ainda. Então, eu tenho esse perfil no Instagram, Terças Terapêuticas, onde... Ai, gente, vai aqui outra revelação. Não é seu perfil? Não, Pelo meu. amor de Deus, tá? É meu. Fiquei preocupada. Mas por que ele tem esse nome? Porque eu tenho uma certa preguiça. Então, eu me dispus a produzir um conteúdo uma vez na semana, que é na terça. Na terça, entendi. Então, acabou ficando Terças Terapêuticas, porque pelo menos uma vez na semana eu falo, vamos falar de análise do comportamento. Tem um motivo especial para ser a terça? Porque eu já vou explicar minha pergunta. Não tem. Você lembra do episódio de comédia Terça Insana? Lembro. Quando eu vi que o seu perfil começou a chamar Terças Terapêuticas, eu pensei, gente, que legal, porque tem as terças insanas e para as insanidades tem as terças terapêuticas. Que são um pouco insanas, mas foi coincidência, porque quando eu comecei a postar coisas relacionadas à psicologia, era uma terça. Tá. E aí ficou, e assim está. Mas para quem quiser, tá ali, pelo menos de terça, sempre rola alguma coisa de análise do comportamento, de clínica, às vezes não de clínica, mas de análise do comportamento. Muito bom. A gente falou de identificação e avaliação dos quadros, mas a Marília, você podia começar fazendo uma ressalva importante, né, que na
Que a gente não faz assim, tudo separadinho de modo. Isso é importante. A gente foi conversando sobre isso quando fomos fazer o roteiro para os episódios, até quando a gente entendeu, tinha muito mais conteúdo do que para caber apenas em um episódio, como dividir os temas e tudo mais. Então, né, a gente costuma falar de avaliação como uma parte, às vezes a gente até aprende na graduação, psicodiagnóstico, esse termo. Na medicina também, aí a parte de diagnóstico, mas na análise do comportamento e na TCR especificamente, esses momentos de avaliação e de intervenção não são separados temporalmente. Não tem um procedimento, uma intervenção na sessão que a gente vai dizer, isso é apenas avaliação e isso é apenas intervenção. Isso faz, a razão, né, da gente não dividir assim, é porque a gente trabalha o tempo todo com as contingências de reforçamento. Então, a partir do momento em que a gente está lá o tempo todo coletando informações e na nossa interação com o cliente, a gente vai recheando e alimentando a nossa compreensão da tríplice contingência, isso já é ao mesmo tempo um processo de avaliação, no sentido de coleta de intervenção, mas a gente já está alterando e interferindo na contingência do cliente. Toda pergunta que a gente faz é uma coleta de informação, mas é uma dica para o cliente se atentar a isso. Uhum. Aquele cliente que fala, opa, peraí, nunca pensei nisso. Não tem problema, vamos observar a partir de agora. Então, toda pergunta já é em si uma intervenção e compõe o processo de avaliação. As intervenções que a gente faz também tem aí esse pezinho, né, do raciocínio do pesquisador, do experimental. Quando a gente faz uma intervenção, sem a garantia do resultado, do efeito que vamos produzir. E o efeito produzido serve como fonte de dados. Opa, o cliente respondeu da maneira que esperávamos. Então, acho que eu estou numa pista que posso seguir. Não, o cliente respondeu de uma forma diferente. Imaginemos que ele se sentiria assim, ele se comportou, se sentiu de outra forma. Isso serve para revisão de dados do psicoterapeuta. Então, num processo psicoterapêutico, né, independente da queixa do cliente, a avaliação acontece o tempo todo do processo psicoterapêutico, não apenas no início, nas sessões, né, de escuta da queixa, e a intervenção também. Já desde a primeira sessão, a gente faz intervenções, conforme a gente já explica um pouco para o cliente das nossas hipóteses, conforme a gente vai ensinando ele a observar para o que for relevante. Muito bem. Eu me esqueci de fazer a nossa ressalva ética, né? Aqui é um processo de orientação, de explicação, de educação, de discussão, e não um processo de cuidado para as pessoas. Então, se em algum momento as coisas fizerem sentido, eles tocarem nisso, aí a ideia é buscar efetivamente um cuidado, né? Cuidado profissional. Um cuidado exato. profissional que a gente combinou. Feito toda essa ponderação da Marília, desse entrelace aí que vai ocorrendo já ao longo de todo o processo psicoterápico, vamos começar com uma pergunta que é assim: o que é objetivo terapêutico para um quadro depressivo, um transtorno depressivo, um episódio depressivo? Renata, conta pra gente aí como que a gente pode pensar nisso, em objetivos terapêuticos. Gente, tudo é complexo, né? Você faz uma pergunta, parece assim, mas qual que é o objetivo? Parece simples. Bom, o objetivo, se a gente for pensar de uma maneira mais ampla, né? Essa pessoa está sofrendo, eu quero que ela não esteja sofrendo. Beleza? Mas como que você faz isso? Aí que a coisa começa a entortar, né? Como que eu vou estabelecer objetivos, vamos dizer, específicos para ajudar essa pessoa a não sofrer menos, porque às vezes não é nem não sofrer, né? Às vezes é sofrer menos ou é tolerar sofrimento, porque depende muito da realidade que se apresenta para cada cliente, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre clara, né? Eu sempre digo isso, ter o ideal e ter o que tem para hoje, o que dá para fazer aqui, né? Então, pensando nisso, vamos investigar, né? Até para estabelecer objetivos, eu tenho que considerar algumas coisas. Bom, o que o meu cliente já faz hoje? Qual que é, de novo, a linha de base? O que ele já faz que funciona, o que ele faz e que não está funcionando nada bem? Pensando nisso, por onde a gente começa? É difícil definir isso. Eu vou começar por aquilo que produz mais sofrimento? Não sei.
Porque às vezes, sim, preciso aliviar isso logo, mas às vezes isso não é possível. Ou às vezes, para o cliente conseguir mexer naquilo que produz mais sofrimento, ele não tem o repertório necessário. Você tem todo um caminho de construção, de consciência, de repertório para chegar lá. Não dá para ir por aí, né? Às vezes eu tenho que pensar, eu tenho uma clareza de que o problema do meu cliente, o problema de base, vamos dizer, né? O que sustenta todo esse rolê zoado que ele está me descrevendo? É isso aqui. Mas não é isso que ele identifica como mais problemático. Né? Ele acha que é mais problemático outra coisa. E aí, se você não der... Então, vou pensar num exemplo agora, nem sei se é o melhor, mas vamos lá. Eu tenho um cliente que ele pode ter uma queixa de tricotilomania, arranca cabelinhos, né? Resumindo muito, né? E a gente sabe que a estereotipia comportamental, ela normalmente é produto colateral de outra coisa, que é muito mais importante do que isso aqui. Mas isso aqui é muito aversivo para o cliente, ou, né, é a queixa que ele traz de imediato. Então, você começa trabalhando isso aqui para ir comendo pelas beiradas, por assim dizer, chegar no problema real. Então, um critério pode ser esse. O que vai ter valor reforçador para o cliente ser um objetivo agora? Mas esse é o critério que você adota? Não sei, porque depende do cliente que está sendo apresentado. Outra coisa que a gente considera é o custo de resposta envolvido na mudança. Às vezes você vai ter uma mudança que é muito importante, mas que ela é custosíssima. E aí você tem uma mudança que nem é grandes coisas, mas que é fácil. E às vezes você pode optar, vamos começar por essa que é fácil, mas para o cliente começar a perceber que ele tem como mudar coisas. O valor reforçador de operar mudança. E daí vamos para um caminho. Mas eu sinto que eu estou aqui dando voltas para dizer, pô, é muito difícil pensar por onde que você vai começar, assim, pensar hipoteticamente. É muito mais fácil, né, a gente ter essa discussão quando você tem um caso, que é o que a gente faz nos cursos, né? Porque aí eu não estou falando hipotético, eu tenho o concreto daquele caso. E aí você vai considerar todas essas variáveis que eu estou dizendo. Qual que é o problema real, quais são os problemas periféricos, o custo de resposta envolvido, o valor reforçador, a intensidade do aversivo, para você fazer uma aposta. Porque o nosso trabalho é muito isso também, é teste de hipótese. Eu pego essas informações e com base nelas eu levanto uma hipótese de que vai ser melhor começar por aqui. E muitas vezes, né, esse objetivo é compartilhado com o cliente. E se a gente começar por aqui? Tem até situações em que não, em que você não explicita para o cliente essa análise de bastidor, vou chamar assim, porque você identifica que não dá para ela ser apresentada ainda. Por que eu estou fazendo assim? Essa ênfase, esse autocrítico? Porque aí vai de estilo terapêutico. Eu acho muito legal você, sempre que possível, apresentar o raciocínio clínico. Por que estamos fazendo assim ou assado? Às vezes não dá, de novo. Mas quando dá, você descreve até, eu acho que a gente pode começar por aqui, por isso, por isso e por isso. O que você acha? Vamos embora. E testa. E às vezes a gente percebe que, deu bom, e às vezes não deu nada bom. É o que a Marília falou. O processo é dinâmico. Aí você tem que fazer a reavaliação, a redefinição de objetivos, e por aí vai. Marília, quer contribuir aqui nesse... Sim, eu acho que nesse universo, né, de coisas bem amplas, para ter um processo de fato completo e que não seja simplista para um cliente, é isso que a Renata está falando. Então, eu sempre falo para os clientes, e acho que aqui em algum episódio a gente já mencionou isso, eu falo que um objetivo coringa de todo o processo psicoterapêutico é o autoconhecimento, que para nós... é essa identificação clara e o mais, né, esclarecedora possível das contingências de reforçamento. Porque tudo isso que a Renata está falando só dá para a gente estabelecer esse objetivo. Por exemplo, talvez se a gente for olhar para as nomenclaturas. Então, se o cliente não está conseguindo se comportar, então, como deprimido, ele deixou de emitir comportamentos que ele emitia. Então, a gente precisa ampliar esse repertório, fortalecer esse repertório. A gente não vai fazer isso arbitrariamente.
Qual repertório eu preciso fortalecer para um cliente deprimido? Depende. Depende de como é a vida desse cliente. Exato. Né? Onde ele trabalha, exerce trabalho fora de casa, não exerce, trabalha remoto, trabalha presencial, viaja, não viaja, tem amigos, quais atividades ele realiza. Então, para a gente pensar quais novos repertórios a psicoterapia vai buscar, né, identificar e trazer como objetivos, a gente precisa dessa análise detalhada. Podemos pensar, talvez em linhas gerais, né, o esqueleto da coisa para o psicoterapeuta ir atrás existem déficits comportamentais que hoje estão atrapalhando a vida desse cliente. Então, por exemplo, ele tem carência de habilidades que, se ele adquirir, ele vai se dar melhor na vida dele. Então, isso pode ser um objetivo terapêutico. Mas, de novo, estou falando de uma forma coringa, que para cada cliente eu preciso entender o que é melhorar esse repertório. Para mim, Marília como cliente pode ser, Marília precisa se comunicar melhor, dizer mais não, se posicionar. Para a Renata pode ser, puxa, a Renata precisa ser mais disciplinada. Tá lá, né, desatenta e pouco disciplinada numa atividade dela. Então, qual é o repertório especificamente? Vai ser dito, como a Renata disse, caso a caso. Podemos pensar nessa ampliação de repertório, podemos pensar numa melhora da discriminação das contingências. Então, no episódio anterior, a Renata falou, uma das hipóteses, né, que pode levar à condição depressiva eu tenho uma percepção empobrecida do meu ambiente, então eu não identifico o contexto para eu me comportar. Então, se eu preciso perceber melhor, discriminar melhor o meu ambiente, esse pode ter que se tornar um dos objetivos psicoterapêuticos. O cliente, por exemplo, não entende as regras que estão presentes na nova empresa, a cultura da empresa onde ele está inserido. E aí ele não está conseguindo se comportar direito. Então, melhorar essa discriminação vai ajudar. Melhorar a discriminação de por que o parceiro ou parceira está se distanciando afetivamente, está produzindo uma perda, um sofrimento. Opa, peraí. A partir dessa discriminação, eu consigo, então, ajustar melhor meu comportamento. Sim. Quando você falou de coringa, isso foi um SD para mim, porque de pensar nisso, que tem algumas coisas que realmente é o básico que funciona, vamos dizer assim, que podem nortear quando eu não sei muito bem o que investigar ou onde mexer. Quando você está falando não só do cliente deprimido, mas muito do cliente deprimido. Eu não sei ainda as especificidades, mas, de novo, o que é coringa? Vamos olhar para isso. Então, pensando até em termos do quanto o organismo é capaz de não estar deprimido. A gente já falou um pouco disso no episódio anterior. Então, uma coisa é a alimentação. São coisas básicas que você pode investigar. Como essa pessoa se alimenta, que tem uma relação com como o seu organismo vai responder ao ambiente, que é o que eu falei da outra vez, meio exagerando, mas é muito real para muita gente. A pessoa vive à base de Cheetos e Coca Zero e quer ter um organismo funcionando serelepe. Não são coisas compatíveis. Né? Sono, que é outra coisa que você fala do coringa. Então, a pessoa está lá deprimida, eu posso investigar isso e pensar um objetivo com relação a isso, considerando essas variáveis, custo de resposta, o quanto isso é reforçador ou não, o quanto isso já vai produzir um efeito que a pessoa vai julgar relevante. Mas é isso, você também tem uma rotina de sono ruim, o seu organismo está em condições piores para manejar contingências de reforçamento positivo. Então, sono, alimentação, movimento. E aí eu não estou falando só de atividade física. Também, né, assim, eu acho que hoje, já se tem tanto conhecimento a respeito disso, né, da importância que tem, se você é sedentário de tudo, é isso, é como você não ajuda seu organismo a te ajudar, o pobrezinho tá faltando, eu falo, você vai ver, agora tá em alta, né, o negócio da Fórmula 1, filme do Brad Pitt, etc, né, não adianta você pôr o melhor piloto num carro que esteja com o pneu zoado, não tem motor bom e etc. Então não adianta eu ter comportamentos, eu ter um repertório exuberante se o meu motor não tá bom. Então você tem que botar o organismo para se movimentar. E aí eu tô falando, não é só atividade física, embora seja uma boa ideia, mas tem gente, hoje é cada vez mais comum isso, a pessoa trabalha em home office, então ela não sai da casinha dela.
Não faz movimento, não faz faxina. Não vai na padaria buscar um pãozinho, porque hoje em dia você pede, o brother traz na sua casa. Uhum. Eu peço também, gente, né? Mas tudo equilíbrio. Então você vê a pessoa assim, ela não come bem, ela não dorme bem, ela não se movimenta. E aí outra coisa que é o básico que funciona é quanto de contato social você tem. E não estou nem falando ainda da qualidade do contato, do quanto eu sou ou não habilidoso socialmente, o quanto eu estou produzindo reforçador nessas interações. Mas de ter gente que, assim, que fica isolado e faz pouco contato. E isso a gente sabe que, assim, é uma variável que vai ter relação, provavelmente, com um quadro depressivo. Uhum. Então, de novo, você vai olhar para as especificidades de cada cliente. Mas se você tem uma coisa que é coringa, talvez seja isso. Porque se essas coisas não estão atendidas, e quanto mais desses itens não estão atendidos, maior a probabilidade de seu cliente estar mal. E aqui o importante é essa separação, né? Coisas que ele já tinha um repertório para fazer e coisas que a gente vai ter que instalar. Então, eu nunca fiz atividade física na minha vida. Eu fugia da educação física ao longo da vida, é diferente de alguém que fazia, jogava alguma coisa, participava de um time de vôlei e agora não está fazendo. O vôlei eu vou descobrir. Fechou o lugar que eu fazia, eu tô com dor no pé. Então, o que a gente vai fazer de intervenção também vai ser diferente. Eu tô com uma limitação física, eu não posso mais fazer atividade física por um tempo, não vai ser o nosso objetivo terapêutico não vai. Em curto prazo. Alimentação. Eu vou usar um termo aqui, seletividade alimentar, mas mais na topografia dele, né? Nunca comi brócolis, nunca comi verdura. Vai ser diferente de um instalado de alguém que agora está comendo mais hiperpalatável diante de um quadro depressivo. Então, tudo isso tem que estar no nosso radar. Uhum. Mais rápido ou mais longe, vai acabar sendo objetivo terapêutico, né? E pode ser que a gente nem acompanhe esses clientes até o final de instalação de todo esse repertório, porque aí depois eles vão estar habilitados também para fazer isso sozinhos, né? Em algum momento. Exatamente. E aí, juntando com o que a Renata falou, sempre que possível a gente vai tentar trazer clareza para o cliente do estabelecimento dos objetivos psicoterapêuticos. E isso é extremamente importante, já vou pular umas etapas do que a gente vai falar ali mais para frente, sobre manutenção e generalização dos ganhos durante o processo de tratamento, psicoterapia e o tratamento com psiquiatra. Eu entendo que quando o cliente conhece e concorda com a formulação desses objetivos terapêuticos, ele vai continuar sob controle disso, mesmo que ele não estiver mais em atendimento. Ok, perfeito. Então, se ele tiver concordado e compreendido com essa análise de que a gente precisa do básico, né? Sono de qualidade, alimentação de qualidade, interações ali sociais, ele vai buscar isso, né? Com a nossa ajuda ou depois sem a nossa ajuda direta. Uhum. Porque ele compreendeu que aquilo é importante, não é só uma tarefa. Quando eu deprimi, eu precisei cuidar da minha alimentação. Cuidar da minha alimentação previne recaída lá na frente, mantém qualidade de vida e assim por diante. Legal que você falou, eu tô me lembrando de uma paciente essa semana que deixou de ir no endocrinologista, foi na primeira vez, e ele deu uma dieta, ok, ela tem uma questão de obesidade, que a perda de peso tem que estar envolvida. Tem que estar envolvida ali em questões de hipertensão arterial, coisas que ela tem. Mas ela falou, eu não vou voltar, porque ele pegou da gaveta uma dieta, quantas mil calorias ali, e entregou. Nem de longe teria alguma função de cuidado ali para ela, né? Então, essa construção de objetivo acaba sendo um pulo do gato da coisa. Eu não tenho que sair sabendo que o paciente tem que dormir 8 horas. Talvez eu vou construir que ele durma algumas horas, mas ainda de madrugada para acordar cedo. Porque você tem que partir da linha de base.
Né? O que é o meu cliente, é o que vocês estão discutindo aqui, o que ele já faz, o que ele já come, o que ele já comeu. Senão é absurdo, né? Você pegar da gaveta, pô, né? Tá certo. E nisso, Marília e Renata, eu queria que vocês contassem um pouco do papel da relação terapêutica em como que a gente estabelece e mantém clientes, às vezes, nesses processos, né? Que podem ser longos, que possam ser em momentos de muitos sintomas. Então, queria olhar um pouco para a relação terapêutica. Eu acho que sem relação terapêutica não tem processo psicoterapêutico. Né? A gente precisa que essa relação de confiança, de clareza e de cooperação exista, né? Para que o cliente possa entender que psicoterapia é uma ferramenta que pode ser útil para a vida dele. Né? E eu acho que eu sempre falo que assim, uma das tarefas do psicoterapeuta, eu acho que é apresentar com clareza para o cliente o que é fazer psicoterapia. Então, acho que a relação terapêutica começa aí, da forma como a gente recebe o cliente já no início, e independente do cliente continuar ou não o processo terapêutico comigo, por exemplo, o cliente que me procurou, ele precisa sair da minha sessão entendendo o que é fazer terapia. Depois ele escolhe qual vai ser o terapeuta. Então, acho que primeiro passo, a tarefa do terapeuta é apresentar com clareza o trabalho, mas isso já é o primeiro passo para a construção do vínculo psicoterapêutico. Então, conforme, né, a gente mostra todo o preparo aí teórico, conceitual, junto com as habilidades, né, sociais do terapeuta, humanas, temos o alicerce para uma relação ser construída. Onde precisa existir confiança. Esse cliente que está em sofrimento precisa saber que o sofrimento dele, nós comentamos isso no episódio anterior, é visto, ele é notado, o terapeuta se importa genuinamente com a melhora desse cliente, né? A gente não é só um manual ali que ficamos reproduzindo técnicas. Tudo isso é extremamente importante para o cliente sentir que ali tem um terreno fértil para esse desenvolvimento pessoal, para essa construção de repertório. Tá? Porque o que a Renata estava falando, os procedimentos são testes de hipóteses. Então, se a gente deu uma orientação, uma orientação ou direta ou uma análise que o cliente vai levar para a vida dele, puxa, não funcionou, não era bem assim. É uma frustração para o cliente, mas ele precisa conseguir trazer esse dado de volta. E não, nós estamos pensando juntos aqui no seu caso. Então, não ter funcionado é uma pista importante para a gente repensar, para a gente direcionar, mudar os rumos, traçar nossos objetivos. Então, por isso que eu digo que sem relação terapêutica o processo não existe. Não, super concordo. E eu estava fuçando aqui, que eu estava tentando achar um negócio, não fui capaz, porque está sem internet. Que é um artigo que ele vai apresentar fatores que promovem o sucesso da psicoterapia. E aí tem lá o gráfico de pizza maravilhoso. E daí dos fatores que eles estão elencando, abordagem, qual é o fator que tinha maior relação com o sucesso do processo psicoterapêutico? A relação. A relação. Então, tudo a ver com o que você está falando, como essa relação é construída e etc. Tanto é que, assim, tem essa discussão hoje, as pessoas fazendo terapia ou buscando ajuda com a inteligência artificial. Essa é outra discussão que eu nem vou entrar nela agora toda, mas fico me perguntando isso. Como que você constrói uma relação? Já que a relação parece que é uma variável tão importante e a gente tem clareza disso. Eu lembro, eu vivo citando o Hélio, porque a gente já falou, aprendo com ele até hoje, aprendi muitas coisas, em algum mal, não sei nem se ele lembra disso. Mas dele falar, qual que é o objetivo da primeira sessão? Você tá rindo? Já citamos provavelmente várias vezes isso. Que é um objetivo. E eu falei isso para muitos alunos. O objetivo da primeira sessão é que tenha uma segunda. Porque senão você não consegue fazer nada. E para que tenha uma segunda, então o que é assim? Eu estou sob controle do quê? Vínculo. Eu tenho que criar uma relação com essa pessoa, para que ela volte. Para que ela, você falou, vou apresentar o processo, mas apresentar o processo e como ela funciona, tem um objetivo claro, que é de fazer a pessoa acreditar nessa relação.
né? Que ela veja, acreditar em termos assim, ela veja valor reforçador no que eu estou dizendo. O que eu digo aqui tem algum valor reforçador que faz com que ele volte, né, para ver o que mais esta criatura tem para me dizer e talvez, né, fazer outras coisas que a gente diz. Depois, se eu achar o artigo, ou algum momento eu acharei, porque eu sei onde ele está na real, aí eu passo para vocês. Ou se em Legal. alguma terça que não é quarta nem segunda, você Coloco. coloca. Boa. Ótimo. E você citou também em algum momento hoje que cada terapeuta tem seu estilo. Sim. Então, o vínculo vai ter uma construção a partir do... Eu e a Marília acompanhamos um paciente, eu há algum tempo, e a Marília bem mais. E ele tem cuidados de saúde em relação à obesidade, tem cuidados de saúde de incluir atividade física e tal. E de vez em quando ele vem com uma regularidade, é bem mais distante o intervalo, né, que eu cuido dele. Ele fala assim, a Marília tá no meu pé. Me deu bronca. Só que a imagem que eu tenho de construção da Marília do meu vínculo, a bronca da Marília não combina com uma topografia agressiva, mas ele se mantém. Então, provavelmente, alguém que não tivesse vinculado com a Marília não daria conta de, em maior ou menor grau, ter a discussão de iniciar uma atividade física de minutos, ali, uma caminhada de 20 minutos, eu acho que tem uma meta. Assim, era 20 isso. minutos em volta do quarteirão, do condomínio, e assim vai, né? E a pé, fazer algumas coisas, né? Sair para fazer... É o que a Renata está falando, a movimentação mínima, então vamos conseguir se movimentar, se deslocar para os lugares, né? Então, eu falo, vocês aí comprar um pãozinho na padaria. Isso, e vai. Exatamente. Então, sim, o ficar no pé. E aí, voltando ao Hélio, né, mais uma vez, ele fala a qualidade dos vínculos, né, não se constrói só com reforçamento positivo. Não. Então, ser o terapeuta legal, bonzinho, ou profissional, ou para qualquer outra relação, não é só disso que o cliente precisa, né? Então eu falo, chacoalhão do bem, a gente precisa lá fazer as análises que são difíceis, tocar em pontos delicados, consequenciar o cliente. Não é o nosso papel punir, mas fazer as análises das dificuldades. E fazer psicoterapia é desconfortável muitas vezes, né? Não é fácil, não é simples, tem sessões bastante densas que mobilizam muitos sentimentos. Então, a relação se constrói nisso, essa confiança e o que a Renata estava falando. O valor de fazer psicoterapia, em nome do que eu faço psicoterapia? Em nome do meu desenvolvimento pessoal, de sair desse episódio depressivo, de recuperar algumas funções ali na minha vida que são valiosas, importantes para mim. Em nome disso que a gente vai construir o vínculo. E aí, quando isso está claro, que é o que a gente está colocando aqui, até o puxão de orelha e a bronca, embora é desconfortável ouvir, tem dupla função. É aversivo, mas é reforçador. Né? Quem já fez terapia, né, sabe disso. Nossa, eu estava pensando nisso. Como que era importante já ter vivido o processo psicoterápico para poder passar por isso. Você falar, né, de causa própria, porque aí a pessoa te fala um negócio que você pensa, pô, difícil ouvir isso. Mas como tem clareza do processo e da relação, tem, né, uma frase do Skinner que eu gosto muito, que ele fala, o controle é ético quando ele é exercido para o bem do controlado. Então fica claro isso, que o terapeuta ele tá ali se posicionando para o meu bem. Ele tá falando uma coisa, né? Não é porque, né? É importante ele me dizer aqui o que ele tá dizendo. Então é ruim de ouvir, é ruim, mas é bom. Porque você se sente de alguma forma cuidado. Essa pessoa tá dizendo uma coisa que ela sabe que eu tenho que ouvir, mesmo que de imediato seja difícil ouvir isso. Sim, com certeza. E eu estava lembrando aqui também o professor Júlio De Rose, que foi professor meu e da Renata na graduação. Ela foi agraciada dele ser orientador de doutorado dela. O professor Júlio, ele não é psicoterapeuta, mas um grandíssimo analista do comportamento. E eu lembro, me marcou muito uma das aulas dele na graduação, quando ele dizia assim, um bom psicólogo, independente de onde ele vai intervir, não precisa saber de tudo, mas ele precisa saber onde buscar a informação. Então, isso tem a ver muito com a carreira de pesquisador do professor Júlio, mas eu acho que vale muito também para o terapeuta, porque na relação terapêutica, o terapeuta não é alguém que sabe de tudo, e nem precisa ser, mas ele precisa ser alguém disposto a buscar informação.
Então, se o cliente faz uma pergunta para nós, traz um tema que a gente não domina, isso não por si só não vai minar o processo psicoterapêutico, mas eu acho que outra questão da relação terapêutica é nós sermos genuínos. Olha, isso que você está me falando é novidade para mim. Eu preciso ler mais, discutir um caso com um colega, vou pesquisar, vou ler sobre isso. Isso também fortalece a relação terapêutica. Então, não é sobre saber, mas é sobre estar ali disposto junto com o cliente. Eu fico ali, quando você falou isso, eu me lembro de uma intervenção da Priscila, que ela tinha um cliente, a Priscila já fez parte de episódios aqui com a gente, né? Que ele era um menino que ficava com muita raiva quando jogava tênis. Ele era pré-adolescente, adolescente. E ela não conhecia de tênis. Então ela não podia criar um programa com ele de mudança ali, a partir de um lugar de alguém que não sabia de tênis. Então ela teve que entender que o tênis tem pontuação de 15, 30, 40, que fecha o set, porque o módulo era diferente de um jogo de futebol que teria, sei lá, 2 tempos de 45 e que sai um ponto, sai um gol para finalizar. Ele era exposto a 25 para cada game, cada set ele ia ter 25 erros e ele ia ser frustrado, ia ter ali um processo... Então, eu acho que essa disponibilidade, quando eu ouço de um cliente me contando o funcionamento de uma empresa, eu entender qual que é a dinâmica de gestão de equipe e tudo, isso vai sendo um enriquecimento nosso ali de muito tempo. O Hélio provavelmente sabe muito mais de profissões do que eu, né, para fazer uma intervenção. Ai, gente, eu amo isso da nossa profissão, porque a gente aprende tudo um pouco, né? É muito legal. E algumas pessoas pensam que a nossa profissão é monótona. Nossa! Não tem nada de monótono, porque cada cliente é um universo de informações que se abre para isso. Sobre quantas profissões a gente aprende, sobre quantos contextos de vida. Não é? Porque você deu o exemplo da Priscila. Pô, será que criou uma condição para que ela aprendesse a respeito de um esporte que ela não conhecia? Quantas coisas a gente aprende graças ao cliente, né? Que ele vem e você fala, pô, não tinha ideia de que isso funcionava assim, agora eu sei. Muito bem. Vocês, ao longo do episódio anterior e um pouco hoje, contaram assim, eu posso ter problema no antecedente aqui, na emissão do comportamento, a Renata tá bugada, né? Tá com e eu posso ter dificuldade em ter a parte agradável daquilo, com as consequências. Com as consequências, né? Vamos tentar fazer alguns exemplos do que é treinar, do que é ajudar, do que é cuidar quando tem problema na discriminação, quando tem problema na emissão do comportamento, quando tem acesso à consequência. Vamos fazer esses 3 pacotinhos? Eu sei que a Renata toda vez está sendo cuidadosa em falar, não dá para manualizar, né? Não dá para... Vamos lá, quem que começa? Bom, eu acho que quando a gente fala de antecedente, né? Tô pensando agora, então vamos lá, né? Mas o que vem na cabeça logo de cara? Eu preciso que estímulos que não têm função discriminativa assumam função discriminativa, né? Para que a pessoa possa apresentar o repertório. É treino discriminativo, né? Ajudar a ver isso aqui tem que ter uma função de SD. Né? E aí pensar como fazer isso, aí vai muito da realidade de cada cliente. Mas aí você já tem esse norte, eu preciso que o meu cliente identifique os SDs aqui nesse ambiente. Quando a gente está falando de antecedente, eu acho que talvez seja o mais fácil, ou não, hein? Pensando agora, porque tem coisas que são tão sutis, que tudo pode ter valor reforçador. Acho. Eu realmente acredito nisso. Okay. Tudo pode ter valor reforçador. Depende da história de aprendizagem que você estabelece com aquilo. Então, mesmo ambientes que você fala, pô, mas que ambiente michuruca? Não é. Você tem como estabelecer uma relação com aquilo da onde você vai produzir reforço naquele ambiente. Sempre tem alguma coisa ali que pode ter um valor reforçador. Eu realmente acredito nisso. E às vezes tem situações em que é simples de enxergar isso e outras em que não é tão simples. E que vai exigir um repertório maior até do terapeuta. Eu vou explicitar no que eu estou pensando no exemplo para ficar claro para vocês. Vocês até pediram, né, indicação de material para o final do episódio. E um material que eu pensei é um filme do Wim Wenders que se chama Dias Perfeitos. Vocês já assistiram? Isso não. Não.
O Wim Wenders é um diretor... O primeiro Oscar da história foi dado para um filme dele, que chama Asas. O cara clássico. E aí esse filme também foi... Esse é recente. Eu acho que não é essa edição do Oscar anterior. Esse filme foi indicado também, o Dias Perfeitos. E o que é a história do filme? Não vou contar tudo, mas é a sinopse, que eu espero que vocês assistam, porque é um filme que para mim foi muito legal. É a história de um senhor, né, um senhor já idoso, ele mora no Japão, e o trabalho dele é limpar banheiro público no Japão. Tá bom que os banheiros públicos no Japão são incríveis, porque aí no filme você vê e fala, pô... Não é que nem na nossa estrada, na rodoviária do Brasil, tá? Os banheiros diferenciados, um banheiro legal. Mas é um banheiro público, tá na rua o banheiro, e o trabalho desse cara é esse, ele acorda, ele mora sozinho, ele sai da casa dele, passa o dia limpando o banheiro e volta para a casa dele, onde ele vive só, e nem TV ele tem. E o nome do filme é Dias Perfeitos. Porque aí vai mostrar a rotina dele e como nessa rotina que eu descrevi brevemente para vocês, ele constrói um dia a dia onde ele tem acesso a várias coisas que têm valor reforçador para ele. E eu acho esse filme incrível, porque ele mostra justamente isso. Pô, você não precisa estar... Eu vou fazer uma outra parte. Eu lembro uma vez uma cliente ela ia para Paris, né? E ela falou assim, pô, eu vou para Paris, mas tô tão desanimada, não tô afim de viajar. Eu falei, pô, mas se nem Paris anima você, quem sou eu, né, meu amor? Mas só tô falando isso para falar. Você não precisa estar em Paris, na Disney, etc. Você pode encontrar coisas que dão, né, um significado para a sua vida e tem valor reforçador na sua rotina. E numa rotina simples do dia a dia. Basta que você aprenda a reconhecer os SDs e se comportar para produzir essas consequências. Que é o comportamento exploratório, né? Quando a gente vai lá para a pesquisa experimental, para as pesquisas e os dados experimentais, é o comportamento exploratório, que é olhar para o ambiente, rastrear o ambiente em busca dessas descobertas. Então, quando a gente fala, por exemplo, para um cliente, faça um caminho diferente para ir para o trabalho. Uhum. Eu estou tentando encontrar isso, tá? Se essa pessoa gosta do caminho que ela faz para o trabalho, agora a gente está aqui, inverno, tem um monte de IPs no caminho e eu vejo beleza nos IPs, para mim esse caminho pode se tornar mais reforçador. Agora, se eu passo pelo caminho sem olhar pela janela do carro, se tem planta, se não tem planta, o que tem, que pode ser interessante para eu ver pelo caminho, eu deixo de acessar reforçadores. Então, a gente está também ensinando com as nossas perguntas de novo. É um material, eu gosto de fazer a analogia com uma caixa de ferramentas, que o cliente vai ter ali essa ferramenta nova, porque se ele mudar de inverno, ele não vai mais olhar IP, mas ele vai olhar no outono o pôr do sol, que é um dos mais bonitos. Ele vai olhar no verão a grama que fica verde. E eu estou ensinando ele a, quando chegar num ambiente, encontrar pessoas que sejam talvez mais fácil de ele conversar, que tem uma vestimenta parecida com a dele. Uhum. E isso pode ser numa festa, isso pode ser no ambiente de trabalho. Então, o discriminatório é aí, né? É assim que a gente vai. Sim. Que é ensinar a discriminação, só resumindo isso que nós estamos falando, envolve direcionar esse olhar. Então, fazer perguntas, apresentar SDs, para o cliente buscar SDs no ambiente dele. Mas isso vem com comportamentos também. Então, muitas vezes, a pergunta, a análise, a demonstração que o psicoterapeuta vai fazer, falar sobre um filme, comentar alguma coisa, né? Plantar essa curiosidade no cliente para que ele se comporte fora da sessão. Então, é aí que a coisa acontece, porque para haver discriminação, descobrir reforçadores, a gente precisa que o cliente se comporte diferente, olhar, né? Eu olhei para isso, eu escutei, eu abri o vidro do carro e percebi que tinha um som vindo ali de outro lugar, né? Então, a gente precisa levar o cliente a variar comportamentos. E às vezes é suficiente você fazer isso perguntando o que é o que você está dizendo. Sei lá, meu cliente, por exemplo, ele pega o metrô toda manhã.
no mesmo horário, mais ou menos. Você sabe, daí eu vou perguntando, mas você sabe descrever as pessoas que normalmente estão ali? Como são essas pessoas? E aí, às vezes, é só esse exercício de olhar para o outro pode trazer alguma coisa de interessante para mim. E só eu perguntar pode ser suficiente para evocar a emissão dessa resposta por parte do meu cliente. Mas às vezes não, ele não sabe nem descrever, o autoconhecimento ou a avaliação do ambiente é tão pobre que às vezes você precisa mais do que perguntar. Tem casos em que você precisa ir junto, porque ele não vai saber me descrever o ambiente. Então eu faço a sessão fora para poder eu ajudar na prática, assim, o que você observa quando você está aqui. Não dá para fazer isso em todos os casos, mas às vezes é possível. Ele é mestre, né, de contar casos em que ele vai com o cliente para não sei aonde, não sei o quê. Por que ele faz isso? Porque está cortando um caminho. Se o cliente não sabe, porque para eu ajudar o cliente a ver o que tem de bacana naquele ambiente, ele tem que ter uma descrição mínima para mim de qual é o ambiente. E às vezes nem isso tem. Né, o cliente nem discrimina o que ele tinha que estar me contando. Eu tenho um caso que é um dos mais marcantes da minha vida. É uma senhora que já faleceu, sofreu um acidente importante. Marília até fez já a supervisão desse caso. Ela gostava de pintar. Só que ela foi... a emissão desse comportamento foi... Suprimindo. Foi suprimindo, porque ficou mais idosa, ficou mais difícil. Então, eu vim aqui em Campinas com ela numa loja de tintas de coisa. Para, de novo, ela poder olhar o que era... É do gato, como que chama a tinta? Gato preto. Gato preto. Olhar que tinham pincéis mais macios. Então, por quê? Porque só eu falar para ela ir para a loja... Não controlava. Só pedir para o marido comprar alguns e ela olhar, não controlava. Então, aí eu ia com ela, eu trocava o dia de atendimento, ela fazia um processo de psicoterapia e cuidado farmacológico, eu fazia algumas sessões. Esse é um... Não, e isso é incrível que você falar. E eu vou junto e crio uma condição para ela ter acesso aos reforçadores. Eu lembro dessa análise. Fala, quando a pessoa perde alguém, né? Ela perdeu os reforçadores que eram relacionados com aquela pessoa. Então, eu vou dar um exemplo prático, que eu acho que eu também ouvi isso do Hélio, pode ser, mas vamos lá. Pense o seguinte, você tem um casal... anos de casado, sei o quê. Chega de sábado, né? A gente acorda e o marido vira e fala assim: bem, vamos na feira comer um pastelzinho. E aí saem os dois, vão na feira, compra pastelzinho, conversa com o seu Juca da barraca e por aí vai, beleza. Aí o marido morre e a pessoa não perde só os reforçadores relacionados à convivência, ao marido em si, mas o contexto. Você tá falando, o seu Juca continua lá na barraca, disposto a bater papo. O pastelzinho também tá lá. Só que eu não vou mais. E aí, se eu não vou mais, eu não tô mais tendo acesso a esses reforçadores. Né? Que eu acho que o que você estava descrevendo. Aí, quando você entra em cena e fala, não, então peraí, eu vou lá com você, eu tô criando uma condição para que a pessoa, de novo, esteja em contato com um reforçador que nunca deixou de estar disponível. Esse não. Muito bem. Então, a gente falou do antecedente. Agora vamos para a emissão mesmo, né? Fazer a roda girar ali também. A resposta. É que a resposta... E aí, vamos de novo, eu já fui pensando aqui, tá? Uma situação é quando tá claro que você precisa desenvolver repertório. Então, o cliente está deprimido porque o repertório dele hoje não condiz, vamos dizer, com a exigência da situação. Foi o exemplo que eu dei da pessoa que muda de país. Né? Então, ela não está produzindo o mesmo nível de reforço, porque o verbal dela não é tão hábil nesse contexto. O adolescente que estudava sempre no mesmo colégio foi para a faculdade em outro estado. E agora que eu não conheço ninguém, exige um repertório mais sofisticado do que eu tinha lá, né, no colégio, exato. E aí é mais, sei lá, mais claro que você fala, bom, então vamos desenvolver um repertório. Ou o cara que foi promovido. Então, um caminho possível é esse. Não tem habilidades de gestão? Vamos desenvolver habilidades de gestão. Sim. Né? Mas e quando não dá? Que aí eu pensei num outro exemplo, né? Que eu estava falando da corrida e eu vejo isso muito com as pessoas que correm. Então, a pessoa encontra um monte de reforçador nessa atividade. Né? Ela corre, ela curte, amarradona. E às vezes ela tá lá treinando, se prepara, né, para uma prova em específico, aí ela lesiona. E aí ela
Entendeu? Ela tem um repertório sofisticado para produzir o reforço que ela não pode emitir. Não pode. Aí você percebe outra problemática, porque aí a resposta não está ocorrendo, porque ela não pode ocorrer. E a pessoa vai ficar um período sem ter acesso mesmo àqueles reforços. Não tem jeito. Cai na mesma... Não sei, você vai ter que desenvolver um repertório para obter reforço de outra forma, para lidar com, sei lá, o aversivo, né, de você ver tudo que eu tô perdendo ali, mas outro cenário, até quando você pega a coluna da resposta, tem muitas possibilidades. Eu e a Marília acompanhamos um atleta não profissional que treina, às vezes, 10 períodos na semana. E uma das coisas... Imagina. Curte, gosta de um esporte lá, gosta de correr, gosta de musculação, tudo. Ele teve um problema no joelho e isso ficou no nosso radar, porque a hora que parasse tudo, o que ia acontecer com alguém que faz 2 períodos de atividade? Essa é a... Exatamente. Aí, a gente está falando da coluna da resposta, mas entra assim, por exemplo, de novo a variabilidade, tá? Quais são as respostas que eu posso emitir nesse momento? Então, se não é essa atividade física, né? No caso dele, eu continuo indo para musculação e treino o membro superior. Então, para ele, manter isso tinha um valor muito importante. Para a privação não ser completa. Mas, além disso, que outras atividades eu posso realizar nesse momento? E daí entra uma outra questão importante, que é, analisando toda essa contingência, a gente vai lidar também com a aceitação. Como a Renata estava falando, muitas vezes, lidar com o sofrimento não é só eliminar a fonte de sofrimento, mas é aprender a suportar. Então, eu preciso fazer a fisioterapia, se eu vou fazer cirurgia, se eu não vou fazer cirurgia, para recuperar da lesão, para lá no médio prazo eu voltar a ter acesso aos reforçadores na contingência como ela acontecia. Mas enquanto eu não tenho esse poder para mudar a contingência, como é que eu me adapto? Não é? Né? Tem uma coisa meio estoica, eu amo. Eu adoro também. Amo. Eu vou falar uma referência depois. Não, fala agora. Café com Sêneca. Livro. Porque ele falou exatamente o que você estava no trecho anterior. Eu vou ter que ser capaz, quando você falou de dias perfeitos, eu tenho que ser capaz de identificar as coisas que me fazem bem, as coisas que estão, mesmo que seja Marco Aurélio nos seus diários ali de guerra também vai falando disso, né? Eu vou ter que ficar sob controle disso, do que é positivo, do que é possível, do que é possível, talvez essa seja a coisa mais forte dos estoicos, né? O que está sob o meu controle e o que não está, né? Isso é... Que eu acho sensacional, porque aí, voltando no que a gente estava falando, aqui, por exemplo, a gente está falando de um atleta que lesionou, mas vai voltar a praticar atividade. E quando a pessoa tem, e isso é muito comum, ela tem uma situação em que, assim, a gente está falando de atleta, mas vocês podem, pensem para isso, vale para várias pessoas. Eu tenho uma atividade que eu arraso, produzo muito reforço, é muito importante, né, na minha vida, é a contingência, né, que estrutura várias coisas, e você não vai mais poder fazer isso. E não é temporário, você não vai mais poder fazer isso. Então, quando vocês falaram, a gente estava atento, porque a probabilidade da pessoa deprimir é altíssima. Essa é a fonte importantíssima de reforço para ela. Né? No caso do atleta, tem até uma questão, eu diria, orgânica, porque o seu organismo acostuma com esse estímulo de produzir uma endorfina, não sei o que, você para de dar esse estímulo para o organismo, ele desregula. Mas, bom, vamos lá, a pessoa não vai mais poder fazer isso, não vai mais poder. E aí, às vezes, o trabalho do terapeuta é falar assim, você vai ter que lidar com um contexto posto que é aversivo, isso não vai mudar. O que você pode fazer, aí vai o histórico, o que está sob seu controle? Vamos focar nisso, o que está sob seu controle? O que então você consegue fazer? Exato. Aí já antecipando uma indicação que me ocorreu agora também, tem aquele filme que o Tom Hanks é o protagonista, que chama O Vizinho. Não sei se vocês já assistiram. Ele chama Otto, mesmo nome do meu filho. Otto, verdade. A cena inicial é o Tom Hanks, não me lembro há quanto tempo ele ficou viúvo, o personagem, e ele tá lá numa condição de analisando se a vida vale a pena. E o que acontece? A família vizinha, a dele, começa, né,
inicialmente para ele importuná-lo, né? A família vem se apresentar como morando perto e tudo mais, e no começo todas esses antecedentes aborrecem ele imensamente. E tem uma questão, a gente falou no episódio anterior que a condição de luto não é necessariamente o que cria e explica uma... Não necessariamente quem está em luto está deprimido, né? Mas nesse filme mostra que ele não estava conseguindo se rearranjar posteriormente ao luto. Então, a perda, né? O que a Renata falou, perdi o marido que ia comigo à pastelaria na feira. Tá, a perda por si só é importante, impactante, mas o quanto eu me reconfiguro depois daquela perda. Essa é a recuperação do luto, que daí não vai virar um luto patológico, a pessoa não vai deprimir. Então, o Tom Hanks estava ali, podemos dizer que deprimido, e o filme vai mostrando o quanto ele tem que passar a emitir novos comportamentos, aceitar a nova condição na qual ele se encontra, para recuperar os reforçadores. Os reforçadores, os estímulos voltarem a ter valor reforçador, ele passar a emitir novos comportamentos, e o contexto adquirir função de SD para ele. Então, aqui a gente está dividindo também os 3 blocos das intervenções, mas está tudo interligado. Só lembrando, né, que o tempo todo, essa contingência está conversando o tempo todo. Muito bem. Depois a gente vai falar então agora na consequência, né? Eu até citei que para alguns pacientes aí a gente vai ter que pensar na medicação Com certeza. para devolver a capacidade de ficar sensível, né, ao reforço. Então, mas não vamos olhar agora para a medicação. Como que a gente treina ou retreina alguém para ficar sensível ao reforço? Então, pensando nessa análise que vem sendo feita, né, se o problema, se o bug, né, o bug na contingência está no efeito fortalecedor da consequência, então a gente precisa colocar o cliente para fazer coisas que fortaleçam respostas. Ele precisa ter acesso ao reforço fortalecendo mais respostas. E aí, gente, tem que pagar direitos autorais para o Hélio, porque muitos exemplos da minha vida vieram dele, maravilhoso, maravilhoso. Então, esse é um exemplo que eu adoro dar, que eu nem lembro, não sei se ele lembra que ele falou isso em algum momento da vida, mas que é o exemplo do leite com Toddy. Não sei se você já ouviu, Marília? Já. Não sei se você já ouviu. Vamos ver. Que ele fala assim, pense na seguinte situação, tá? Eu não lembro se era assim, mas eu já tenho uma versão minha do exemplo, né? Que tá lá a criança assistindo a TVzinha, vendo um desenho animado, ela fala pra mãe, queria um leite com Toddy, né? Aí a mãe, número 1, vira para a criança e fala assim, então beleza, filho, espera aí que mamãe vai fazer o melhor leite com Toddy do mundo para o melhor filho do mundo. Ela faz, leva, pronto. Então essa criança, ela se sente amada. Ela teve acesso a um reforço. Mas o que foi selecionado, né? Qual resposta produziu esse reforço? A de solicitar. Ok. Beleza. A mãe número 2, mesma situação. Mãe, queria leite com Toddy. Vira assim, fala assim, filho, então vem aqui que nós vamos fazer o melhor leite com Toddy do mundo para o melhor filho do mundo. Pega o leite na geladeira que eu vou pegar o Toddy. Mexe aqui agora com a colherinha, sei lá. Enfim, o que ele estava querendo dizer é, a mãe número 2, ela envolve o filho no processo. Sim. Os 2 tiveram acesso ao mesmo leite com Toddy, os 2 provavelmente se sentem amados, porque é o melhor filho do mundo, ganhou o leite com Toddy. Então, você vê, o problema não está na apresentação do reforço, mas da forma como ele é apresentado. O primeiro filho aprendeu a solicitar, é um repertório restrito. O segundo aprendeu muito mais coisas e desenvolve uma autonomia, porque o primeiro só tem leite com Toddy na presença da mãe. O segundo, se a mãe estiver cuidando da vida dela e ele estiver em casa, ele sabe fazer leite com Toddy. Sabe que põe até metade da xícara, sabe que você não pode pôr muito, senão vai ser difícil mexer e assim sucessivamente. Então, o mesmo reforço, quantas respostas foram fortalecidas? Entendeu? Então, quando a gente pensa nesse problema do fortalecimento, um caminho está aí. Então, eu preciso fortalecer mais coisas. O problema não é ter acesso ao reforço, é o que eu estou fortalecendo nesse processo. Então, hoje a gente vê, eu tenho adolescente em casa.
Então, é isso. Se você não ficar atento, é horas no celular. Você tem que criar a condição, porque aí tá tendo um monte de acesso a reforço. E, de novo, o problema não é ter acesso àquele reforço, são reforçadores. A gente também, eu também uso celular, né? São reforçadores que têm uma importância hoje, até dentro da nossa cultura. Mas se você só faz isso, você só tá selecionando isso. Uhum. Então, eu preciso criar condições. Então, meu cliente tá deprimido porque ele tá tendo acesso a reforço, mas tá fazendo poucas coisas. Qual que é meu norte? Eu preciso que ele faça mais coisas. Eu preciso que ele chegue nesses mesmos reforçadores, talvez até os mesmos. Ou outros. Aí depende da história de cada um, do que vai caber na vida de cada um. Mas eu preciso que ele esteja mais envolvido no processo de produzir o reforço. O ponto é esse. Eu tô com muito reforço que eu não produzo. Eu preciso produzir mais. Então é isso que eu entendo, né? O caminho é esse. Aonde na vida dessa criatura ela poderia estar produzindo mais coisas. Eu e a Marília há muitos anos, não sei se ainda a cliente é dela, era uma cliente de esclerose múltipla. E ela era muito restrita, as interações sociais dela eram muito restritas. E aí uma parte do sofrimento, nossa hipótese era isso, tinha que criar, ela tinha o trabalho, eu não me lembro, faz agora muitos anos, né, Marília? Mas a gente tinha que criar caminhos para ela criar reforçadores. Para ampliar essa rede dos contatos, ela tinha vindo, morava numa cidade que ela tinha se mudado só para vir trabalhar, então a família de origem não estava aqui, a rede original ali, inicial dos amigos não estava, então tinha uma restrição muito grande, que daí um dos objetivos na terapia era esse, ampliar, reduzir o sofrimento, mas como? Ampliando, levando, criando condição para ela emitir esses comportamentos e produzir os reforçadores, né? Porque aí a gente entra na questão também do reforço natural e arbitrário. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, quando muitas vezes a gente vai estabelecer etapas com o cliente, dividir lá em objetivos intermediários. Então, assim, não preciso, o cliente que nós estamos falando aqui, então a Marília tá no meu pé para atividade física. Não para ele correr meia maratona junto com a Renata. Não precisa ainda. Se quiser, pode, mas não precisa, né? Vamos lá, caminhar um pouquinho, 2 vezes por semana, 20 minutos, assim. No começo, a gente pode ter que utilizar reforço arbitrário, reconhecendo, elogiando, valorizando o esforço do cliente. Poxa, foi difícil para você. Foi chato e você foi mesmo assim. Porque você está comprometido, você está tentando, você está se esforçando. Mas a gente não vai tornar o cliente dependente disso, então esse é um meio para depois. Então, atualmente, o que é esse cliente, né, que está em terapia? A gente está falando, bom, e se você, no trajeto aí da sua caminhada, você começar a tirar fotos? Né? Um interesse aí que a gente identificou é por fotografia. Então, poxa, você começar a tirar fotos no seu percurso pode interessar para observar o ambiente e aí encontrar reforçadores. O reforçador vai ser o que você observa, a qualidade da foto que vem depois, o acervo das fotos e outras coisas. Ele gosta de animais de estimação, vou fotografar os animais e assim por diante. Então, para que a minha ideia é que a caminhada em algum momento produza os reforçadores naturais e não dependa de mim ou do Lucas ou das pessoas. Que legal que você foi. Você foi. Isso é importante, mas a gente vai levar o cliente a acessar e produzir os reforçadores naturais. Bem, eu faço uma pergunta, a gente está aproveitando a atividade física como um modelo disso, né? Então eu pergunto para os clientes assim, no dia eu posso sentir diferença de ter feito atividade física. Eu fico mais disposto, eu durmo melhor, então essa é a coisa. Mas eu posso também, lá no final, começar depois de um tempo, perceber que para subir alguns lances de escada... Dói. No primeiro momento dói, mas depois tá mais fácil. Não chego assim, né? Não chego assim. Eu vou no mercado e compro uma caixa de leite e eu carrego mais fácil. Então, também é um treino ali depois para garantia de a pessoa perceber o que acontece com ela e ficar sensível, né, às consequências ali, né? Então, esse também vai ser um novo treino. Eu tomo banho e eu deixo a água quente cair. Como é que é gostoso. Eu escovo os dentes, eu lembro... Né, era um terapeuta mais experiente falando isso, como que você vai ensinar a criança a escovar o dente, os primeiros anos vão ser segurando a criança e escovando, mas depois você vai ensinar que o hálito fica fresco, que dá uma sensação de dentes
limpos. Então, você também faz isso com os clientes adultos, né? Nessa retomada. Muito bem. A gente amarrou, né? Discriminação, os três pacotinhos. Eu vou ficar em dívida, eu sei que eu estou em dívida, de falar do tratamento psiquiátrico mais restrito, mais diretamente. A gente vai fazer ainda um momento desse. Para a gente começar, então, com indicações que a gente já falou. Marília já citou, queria que você retomasse, então, Marília, indicações, depois Renata e eu volto aqui. Tá? Beleza. Então, fica a indicação do filme com o Tom Hanks, O Vizinho, então, que é uma forma aí mais de Acho que chama O Pior Vizinho do Mundo. O Pior Vizinho do Mundo? Olha, então, muito obrigada aí pela correção. É o Otto. O Otto tinha... O Pior Vizinho do Mundo. Obrigada, Renata. Então, o pior organizador de podcast tínhamos que fazer o resumo do episódio. Verdade. Eu vou ficar das indicações, Marília. Volta. Não precisa nem editar. Então vamos lá. Hoje a gente recapitulou, né? Então, a partir do episódio anterior que a Renata veio, falamos da conceituação funcional dos quadros depressivos. Hoje nós fomos especificando que avaliação e intervenção acontecem o tempo todo, de mãozinhas dadas no processo psicoterapêutico, comportamental, e começamos a falar, né, de grandes marcos aí do processo psicoterapêutico, que é a análise funcional vai nos levar ao estabelecimento de objetivos psicoterapêuticos, e esses objetivos psicoterapêuticos, pensando na tríplice contingência, a gente pode ter que manejar os antecedentes. Então, no caso dos pacientes depressivos, a gente conseguir ampliar o conjunto de SDs, o contexto funcionando como SDs, para evocar esses comportamentos. Quando a gente vai pensar no desenvolvimento de repertório, ampliação de repertório, a gente está enriquecendo como a pessoa responde ao ambiente. E quando a gente vai manejar as consequências, a gente está lá em busca dos reforçadores positivos, tentando também diversificar essa gama do que é reforçador para o cliente. Muito bom. Então, feito? Agora sim. Agora valeu. Agora até com o nome correto do filme. Vamos lá, O Pior Vizinho do Mundo, com o Tom Hanks. Então fica a dica do filme. Um outro livro que eu li por indicação de uma cliente, que foi interessante também, como a gente aprende com os clientes, a gente falou isso no episódio de hoje. É uma coleção de livros que eu li apenas o volume 1, chama Antes que o Café Esfrie, da editora Valentina. A autora é japonesa, não vou saber pronunciar o nome. E o tema assim, do livro existe um café no Japão, uma cafeteria no Japão, onde as pessoas vão e diz a lenda que quando você toma um café nesse lugar, você tem a oportunidade de voltar no tempo uma vez. Então, são contos, os personagens que vão para esse café para voltar no tempo. E por que eu fiz o link com o episódio de hoje, embora a gente não tenha explicitado isso? Muito do conteúdo depressivo dos nossos clientes, às vezes, envolve essa lamentação e essa perda por episódios que a pessoa passou, que foram tristes, traumáticos, emblemáticos aí de algumas perdas, e que a pessoa está com dificuldade para se reconfigurar nas novas contingências. Então, o livro fica um pouco isso, esse convite assim, para essa reflexão. Passado e presente, e como a gente leva a nossa vida daqui para frente. Acho que com os clientes de uma maneira geral, mas com os clientes depressivos, como a gente vai viver bem daqui para frente, né? Reconfigurar a vida, recuperar esse repertório, minimizando o sofrimento. Então, com essas duas indicações. Ótimo, fiquei interessada. Bom, eu já tinha mencionado o filme, né? Dias Perfeitos. Quando eu assisti também na Amazon Prime, e esse estava incluído no pacote. Você não precisa alugar dentro. Então, o filme é uma indicação, porque eu acho que é isso, né? Esse exercício de você encontrar valor reforçador nas coisas do cotidiano. E a outra indicação que eu queria dar é de um livro que eu particularmente gosto muito, do Contar do Caligares, que já não está mais entre nós, mas o sentimento é presente. Ele não, mas o sentimento sim, continuo gostando. E aí ele tem vários livros, mas o que eu vou indicar se chama O Sentido da Vida,
E por que eu estou falando desse livro em específico? Eu acho que tem uma pegada parecida com o dos estoicos, porque ele vai falar desse ideal de que você tem que estar sempre feliz. E a gente pega a depressão como, né, assim, um contraponto à felicidade. E o que ele vai discutir é que o sentido da vida não está necessariamente em buscar ser feliz, mas fazer da experiência da vida uma vida interessante. E eu concordo muito com isso, que mesmo experiências que são sofridas, elas podem ter valor reforçador porque elas são extremamente interessantes. Muito bem. Sensacional. E você, Foi. Lucas? Eu já indiquei Café com Sêneca, que é esse aqui. E eu vou deixar como um gostinho, tá? Para quem quer olhar para a parte mais psiquiátrica do cuidado, eu já indiquei o PQ Podcast, que é um podcast do Vinícius Guapo, que junto com o Luiz Retten, e tenho 2 amigos que fazem parte, o Thiago Apolinário e a Maria Clara Faleiros, tem mais de 300 episódios. Então, quem quiser ali tem temas variados, o podcast inteiro é muito bom, mas eu estou falando de um episódio que ele fala sobre o CAMAT, que trata, os canadenses fazem uma compilação das melhores evidências de tempos em tempos que tem para alguns quadros, ansiosos, depressivos, agora esse ano teve sobre transtorno mental perinatal, mas tem um do ano passado que foi a atualização do tratamento de depressão unipolar. E lá ele vai falar de tudo, além da medicação, do tratamento de medicação. Então, é um arquivo PDF que você encontra com facilidade. Fica aí uma dica para o que a gente vai discutir em algum episódio mais farmacológico. Já estamos aguardando o Lucas trazer esse episódio para nós. Muito bem. Renata, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço. Renata, não temos nem como agradecer, né? Temos certeza aí que a repercussão vai ser muito boa do que você trouxe para nós, contribuindo aí para o nosso repertório e para quem nos assiste. Muito obrigada. Muito bem. Eu vou agradecer também hoje o Rafael, porque o Rafael, a gente marca um tempo com ele que vai ser do episódio e a gente sempre passa uns minutos. Então, Rafael, sinta-se abraçado e agradecido também. Pessoal, um beijo para vocês, um abraço. Vem manejar com a gente. Um Pod Manejo, um podcast onde a análise do comportamento reúne a psicologia e a psiquiatria para intervisão, com reflexões e debates para o consultório, para supervisões e para a vida. Vem manejar com a gente.